empresa hoje tem interesse de conhecer melhor seu funcionário, que às vezes só o nome não é só ele que está, digamos, é importante, na verdade, o conjunto, porque o que mais se requer hoje, eu oriento um trabalho de uma menina que está fazendo pós-grado, e ela está trabalhando justamente com clima de trabalho, e ela me estava contando que na empresa onde ela trabalha, porque também ela é funcionária, o pior de tudo é que os equipes não se aceitam muito, tá? Setores por setores, porque há uma competitividade muito grande. E aí ela não sabia como medir isso aí, no momento que no outro grupo, no outro setor, ela tem alguma dificuldade de como se relacionar, porque está isso na competitividade da empresa. E hoje as empresas, como exigem muito, desculpe, acabam justamente, digamos, não limitando, mas sim, digamos, muitas. Imagine no caso de venda, por exemplo, a meta é cumprir a meta final do mês. Então, obviamente que os setores de venda, os setores que vendem mais, que vendem menos, isso vai transparecer nas relações humanas. E essas relações humanas, às vezes, vão ficar contaminadas, muitas vezes, por uma questão meramente econômica. E isto vai interferir no desempenho, porque aí as pessoas acabam, e uma das medidas no ambiente de trabalho é evitar a fofoca, evitar as tensões, não é? Então, medir isso não é tão simples assim. Ou seja, a gente pode fazer várias perguntas, e aí eu estava vendo que o professor Rafael levantou várias questões que são extremamente importantes dentro de uma pesquisa de ambiente, principalmente quando você gosta do que faz, ou você está deslocado daquilo que faz, porque a empresa requer você em outro setor que não é necessariamente aquele que você acostumadamente você está sempre aí, ou está na zona de conforto também, porque tem muitos que adoram ficar na zona de conforto, aonde o trabalho é menor, digamos assim, porque ele domina e ele faz muito rápido. Então, hoje, isto para ser medido não é tão simples assim, porque muitos dizem, não, mas eu estou bem aqui, não preciso mudança. E algumas vezes as empresas precisam mudar para melhorar as diversas, digamos, demandas que ele tem dentro do trabalho, dentro da realidade da empresa, entendeu? E aí, por isso que a pesquisa hoje de clima, de satisfação do trabalho, é extremamente, eu diria, estratégico para quem é gestor. Por quê? Porque no momento que você tem um perfil de seu colega de trabalho, ou como algumas empresas usam o termo de colaborador, você tem um perfil claro de quem são os que estão dentro do trabalho, você pode melhorar o desempenho dessa própria gente que está no trabalho. Por quê? Porque quando a gente recebe o feedback através de uma pesquisa de satisfação, naturalmente o feedback é outro, porque você tem informações adequadas. O grande medo de muita gente é justamente porque às vezes fica em evidência de que as pessoas podem saber que você está respondendo um instrumento de avaliação. Não. Os instrumentos são extremamente, digamos, e em toda pesquisa de avaliação de trabalho ou de clima e outras pesquisas, a pessoa é anônima. A gente não tem nome. Nenhuma pesquisa deve levar nome, a não ser que seja uma entrevista, aí é diferente. Mas a entrevista tem outra característica, não é para medir clima, é justamente para acertar, para alinhar com um grupo de trabalho. Mas, especificamente isso. Agora, o instrumento de clima, não. É um clima independente, um clima anônimo, ele te vai dar um feedback, sim. E as empresas hoje buscam isso, entendeu? Então, você que vai ser futuros gestores e gestoras, não é? Tem que ter claro de que o trabalho deve procurar sempre alinhamento em conjunto.
não pode estar, por exemplo, a Nataiele, ou o Gabriel, ou o próprio Matheus, ou a Ana Carolina, que são diferentes departamentos, não é? Por citar alguns de vocês, são cada um em sua área, mas no conjunto é toda a empresa, entendeu? Então, quando o gestor lida com esses nomes que eu citei, ou outros que aparecem, o Francisco, o Stephanie e assim a Caroline, que estão aí, não é? Que estão junto, unidas neste processo de construção de conhecimento, pode ser que você está entrando, ou o André, que também está entrando no serviço, ou o Eduardo, que começou em uma área que talvez não foi aquela, mas precisava de alguém e foi deslocado para lá. Então, todas as pessoas que é citado agora, que fazem parte da empresa de uma forma simulada, elas naturalmente vão encontrar alguma coisa em comum. Por isso que é importante, quando você faz o ingresso na empresa, você se lembra que eu até comentei em algum momento, que a empresa vai orientar vocês no início, desde a proximidade que você tem com a empresa, na entrada da empresa, não é? Até o deslocamento ao seu setor que vai trabalhar, você vai ter alguém que orienta seu serviço. Mas essa pessoa que orienta, o gestor que orienta, a pessoa responsável, o chefe ou o responsável direto, ele vai orientar de tal forma que você vai estar ciente de que a empresa funciona dessa forma. Agora, quando entra esse grau da competitividade, quando entra esse grau, digamos, da familiaridade dentro de uma empresa, por o tempo de serviço, não é? Pela forma como você lida com as pessoas, naturalmente a relação vai ser outra. E aí, na pergunta que o professor Rafael estava colocando, por exemplo, se você gosta, não gosta do trabalho, é uma pergunta extremamente estratégica. Por quê? Porque muita gente está aí porque precisam trabalhar. Aliás, todo mundo precisa trabalhar. Agora, o problema é se quando você está trabalhando, você se sente, digamos, você está sendo aceito ou você se está encaixando dentro desse modelo de empresa que você escolheu para trabalhar. Então, tudo isso faz parte deste novo desenho que a empresa quer, e a pesquisa em clima organizacional, com certeza, ela vai encontrar em vocês um momento como se chama, de resposta. E as empresas hoje, elas comumente, muitas empresas hoje, precisam desse tipo de pesquisa para saber se as equipes de trabalho estão bem adequadas, se elas estão bem afinadas com a proposta da empresa em termos de qualidade, em termos de serviço, em termos de melhoria contínua dentro da própria empresa. Então, se você observa todos os mecanismos, por exemplo, se você está preocupado só com a remuneração e não se doa melhor para o seu trabalho, dificilmente você vai conseguir unir os dois quesitos. Ou seja, ser um bom trabalhador e estar, obviamente, esse lado remunerativo, provavelmente hoje, com essa nova linha, provavelmente melhore, mas isso só vai depender muito do esforço pessoal, muito da vontade das pessoas querer trabalhar num bom sentido. E se nós vamos voltando um pouco a nosso, se você está com quando se chama a apostila pronta aí, nós vamos ir na página 70, vou entrar agora e mostrar o que está dizendo em termos de qualidade de vida. Porque tudo que estamos falando dentro do clima organizacional tem a ver com nossa produtividade, tem a ver com a qualidade de vida. Então, na página 70, se você está aí com o seu polígrafo, não sei, né? Você vai observar isso aqui e depois a gente vai voltar de novo à pesquisa, pode ser? Tá? Eu só vou compartilhar com você a página, certo? Estão conseguindo enxergar? Professor Rafael? Está conseguindo enxergar? Sim. Tá.
Então, você observe nessa página aqui, ó, que todo mundo já fala, não é? Volta a falar e está falando constantemente sobre a Organização Mundial da Saúde. Hoje, hoje estamos preocupados muito com a questão do coronavírus e as empresas hoje adotaram um novo modelo de serviço que é offline, que é aquele que a gente trabalha dentro de casa por evitar, digamos, uma relação direta com toda a pandemia que está em aberto. Quando digo em aberto, porque a gente não sabe aonde vai terminar isso aí. Então, as orientações, segundo, na qualidade de vida no trabalho, as empresas têm que adotar este novo mecanismo, e um novo mecanismo que, no sentido global, parece que durante todo esse período de 2020 e inclusive 2021, em princípio, se vai chegar a este memorando de ações, que é justamente atender o bem-estar físico, mental e social das pessoas que trabalham para evitar doenças. E isso é muito importante, porque, por exemplo, a maioria de vocês são novos, são jovens, no caso meu, que já passei a curva e estou na idade de risco, não é? Por dizer assim, comparar, tá? Mas você novo, se não se cuida, também pode, talvez, a incidência é menor em termos deste flagelo, digamos, que nós estamos sobrevivendo hoje em relação à pandemia, e as empresas se têm que adequar a este novo formato de empregabilidade, ou seja, as pessoas, e aí vem todo mundo tem que fazer o mesmo, e aí vem a empresa que vai dar consciência, nós estamos sim liberados para trabalhar, mas com restrições. E o que significa isto? Que a empresa está preocupada que você exerça a sua função no trabalho, mas sempre mantendo os critérios que são adotados. Nós temos a Organização Mundial da Saúde e os países, através dos governos, assumem essa responsabilidade. Não é? Você não está diferente dos países da China, dos Estados Unidos e assim por diante. Ou seja, todo mundo segue mais ou menos um referencial em termos do cuidado com a saúde do trabalhador em termos de serviço. Então, é importante perceber isto, porque o trabalho não é só físico, também é mental, também é psicológico, também é biológico e também é social. Então, por isso que se criou o mecanismo da biopsicossocialidade, que chama em alguns expertos, que é aquilo que nós naturalmente temos que nos readequar a esta nova forma de enxergar o trabalho. Então, e aí você vai ver na outra lâmina seguinte, não é? É que nós somos isso. Nós, o ser humano, todos, homem, criança até adulto maior, até nossos avós, todo mundo tem esse mesmo ciclo. Ou seja, o cuidado com nossa mente, não é? E não só a nossa mente, tudo que envolve o lado psíquico das pessoas, não é? E às vezes com essa realidade que nós estamos vivendo, não é? Muitos talvez e muitos tanto tempo de estar fechado em um lugar sem mobilidade, provavelmente vão sofrer alguma queixa psicológica, que são coisas normais dentro de um processo de confinamento. Vai alterar o biológico? Claro, sem dúvida, porque você está só em um lugar pequeno e você está acostumado a caminhar longos quilômetros, por dizer assim, obviamente que o lado biológico se vai adaptar a esse novo critério, não é? Imagine você uma pessoa que está em uma gaiola, em um lugar fechado, que tem só uma janela, não é? E tem um lugar só para, digamos, um banheiro só. Imagine você viver em um ambiente assim.
Então, o biológico, estou colocando bem situações extremas, porque quando há uma pandemia, no caso que todos os números estão dizendo há diversidade de fatores que estão interferindo no número por situações, o biológico vai estar relacionado. Também, outro aspecto que também está relacionado ao biológico é a questão social, porque você convive, quando você está acostumado sempre a estar na rua, você estava há pouco tempo em casa, e agora você vê seu pai, sua mãe, seu irmão, sei lá, até o próprio o animalzinho de estimação, está tudo junto. Então, como é que você se adequa a esta nova realidade? Então, as empresas hoje, esse sistema de offline, ela está dizendo que você tem que exercer o trabalho. Já eu estava olhando dias atrás no LinkedIn que já há uma discussão em cima da postura que se tem quem exerce o trabalho, digamos, sentado durante um período determinado para exercer a mesma função que fazia de forma presencial na empresa onde trabalhava. Então, desculpe. Então, já existem alguns estudos, já muitas pessoas estão começando a perceber que isso também vai afetar o lado das relações humanas e sociais dentro do ambiente fechado, quase fechado, não é? Então, tudo isto vai entrar dentro dessa relação psicossocial, biopsicossocial do ser humano. E isto no ambiente de trabalho é extremamente importante. Por isso que quando a gente fala de clima, a gente está trabalhando de clima da organização, da empresa, mas também a gente tem que falar das pessoas que fazem parte dessa empresa. Ou seja, nós, como trabalhadores, em princípio, como gestores, não é? E também como colaboradores, como você queiram colocar. Então, todos esses elementos que estão aí, que foram colocados no nosso em nossa, como se chama? Em nossa apostila, na verdade, nos estão orientando a que tem que haver um equilíbrio. Por isso que as pessoas, quando a pergunta que o professor Rafael levanta, se eu gosto do meu trabalho, dependendo da situação de que nós estamos, e lugar que estamos, e no ambiente que nós estamos, e como desenvolvemos esse trabalho, pode afetar, sim. E hoje, por exemplo, um dos maiores problemas, como decíamos na aula anterior, de que a pessoa se ausenta de trabalho ou que vai pedindo mais, desculpe, mais, digamos, tempo de ir ao médico porque não se sente bem, as condições não são muito adequadas, todos esses problemas que começam a aparecer, não é? Além do excesso repetitivo de usar o computador 8 horas ou 10 horas, dependendo do trabalho, né? Todo o problema da postura ergonométrica, de como se tem que colocar, etc, etc. E também, por exemplo, quem agora, por esse assunto se você trabalha, tem que usar máscara, tem que usar luva, tem que cuidar digamos, para evitar a contaminação de pessoas, aglomerações. Todos estes elementos começam a aparecer e vão ser cada vez maiores, e com certeza esse lado do ser humano e o psicossocial vai afetar a vida do desempenho do trabalho dentro da empresa. E se eu avaliar, olha só, e se eu avaliar e fazer a mesma pergunta que o professor Rafael levantou, e eu conseguir fazer e tentar identificar nessas perguntas esse lado biopsicossocial ou a questão social e humana do trabalhador, com certeza vai ter muita gente que se vai manifestar e que vai sentir-se alguns desconfortado e outro é indiferente. Então, esses dois extremos, digo, o indiferente e o que tem desconforto, naturalmente são manifestações porque você tem uma outra carga que está entrando no lado psíquico, que é o grau que vai afetar por causa do período de confinamento, o período que estamos
digamos, por razões, digamos, de saúde, não é? Vai afetar, sim, de alguma forma ou outra, esse lado psicossocial. Veja bem que é importante isso aí. Então, fazer digamos, uma pesquisa de clima na organização vai dar digamos, a resposta, a maioria vai ser em cima desta nova realidade. Ou seja, primeiro, eu trabalhar remotamente, isso é uma questão. Segundo, eu tenho que ter distanciamento das pessoas que eu mais gosto, que pode ser meu trabalho, no trabalho, pode ser na minha família, ou seja, todos os cuidados que aparentemente são necessários, digo aparente porque tem pessoa que se revela contra isso e fica meio agitado e que é revoltado, não é? Como você disse, não é? Mas são necessários. Então, as empresas hoje começam a fazer um novo desenho, ou começam começar a perceber que isto não é de hoje e vai acabar hoje. Não, ele vai durar um período até, veja bem, até seja encontrar uma vacina, encontrar todas as soluções necessárias, mas isso não é um período muito curto, não é, professor Rafael? Isso é um período muito longo. Então, mas o que vai estar acontecendo com as empresas, ou deverá acontecer? É que nós vamos nos readequar a este novo modelo de trabalho. E tem a ver também como nós adotamos você não ficar parado e a Capacita decidiu investir nesta área de plataforma para poder atender demandas de vocês, de como vocês são estudantes, você precisa, e estas demandas são importantes, e daí se readequa a esta nova realidade, não é? Isto aí é muito importante tomar iniciativa, e eu aplaudo, né? Porque as empresas hoje, eu dou aula na faculdade e eu vejo como estão todos os alunos, estão preocupados do que vai acontecer mais adiante. Então, voltando a essa questão do clima, se nós analisamos o clima no geral, hoje o clima não é muito agradável para ninguém, não é? Do jeito que a coisa está avançando. Não sei se alguém quer dar uma opinião, deixo um pouco em aberto, ou se há uma boa compreensão. Professor Rafael? Chamou, professor? Oi. Tu me permite, agora que a turma está um pouco mais cheia, relembrar, semana que vem, professor, com a sua permissão, tem uma convidada, engenheira de segurança do trabalho da Braskem. Então, Coisa ela boa. tem uma vivência prática, bem prática, dessa teoria que nós estamos vendo aqui, de como uma grande empresa, pessoal, qual é que fica a primeira coisa? Alguns de vocês até já estão em faculdade, outros ainda em ensino médio, enfim, outros nenhum nem outro, tá? Mas quando a gente vai receber um convidado, a gente tenta saber da onde que ele vem, né? Por que ele está vindo palestrar para nós? Senão não faria sentido, né? Ele tem que ter uma autoria, tem que ter uma referência, tem que ter um porquê. Se a nossa disciplina, que nosso módulo é Medicina e Segurança do Trabalho, então trazer uma engenheira de segurança do trabalho para falar é porque essa pessoa tem uma experiência, respira e vive isso no seu dia a dia. Trazer de uma empresa que é multinacional, né? No caso, a Braskem, ela faz com que, obviamente, a pessoa tenha uma vivência bem mais moderna e sofisticada sobre as ferramentas dessa área. Então, gente, o que eu quero dizer com isso? Você sabendo que virá dessa empresa. Cara, durante a semana, pesquisem o que essa empresa é, caso vocês não saibam ainda. A Braskem é a maior empresa, é a segunda maior, terceira maior petroquímica do mundo. Ela é brasileira. Polímeros. De polímeros, a sede aqui no Rio Grande do Sul fica em Triunfo.
mas ela tem nível Brasil, Camaçari, São Paulo, Bahia, São Paulo, tudo mais. Então pesquise um pouquinho. E ela está no mundo, está nos Estados Unidos, está no Oriente Médio. Então, pesquise um pouquinho o que é a Braskem. Pô, é do grupo Odebrecht, que muito veio a ser notícia nos últimos anos aí. Então, pesquise o que é a empresa para vocês entenderem o tamanho da empresa, para saberem o que ela vai estar contribuindo com a gente. Em torno de meia hora, 40 minutos, vai estar falando um pouquinho de quais as preocupações. E aí vocês vão poder já ter dúvidas e perguntas para fazer sobre a segurança desse tipo de empresa. Aí, professor, eu queria só para deixar eles Não, claro, perfeito, né, perfeito. disso aí. E eu queria falar voltar um pouquinho naquela, se eu me permitir, é claro, algumas, algumas perguntas sobre percepção de risco que eu acho que são bem relevantes, até para a gente encerrar daqui a pouco a questão das perguntas. Sim, Posso, posso colocar aqui? perfeito. Não, tem sentido porque justamente agora íamos entrar de fato nisso aí, tá Então, certo? eu compartilho aqui, depois tu puxa a tua lâmina novamente. Deixa eu pegar aqui. Sim. Hoje, quantos alunos nós estamos aí? Um abraço a todos. 44, por enquanto. 44? Então, aqui, gente, ó, eu estava falando com vocês e agora deixa eu botar aqui a apresentação sobre o estresse no ambiente de trabalho, sim, perguntar. Depois eu vou compartilhar ali no Classroom, tá? E aí, a partir de agora, não vamos mais ficar mandando o link das aulas por WhatsApp, da aula que Não. já foi dada, o link no YouTube pelo WhatsApp. Vai estar tudo lá no Classroom, porque vai ficar muito mais fácil e organizado para vocês estarem acessando aula a aula, vendo a sequência das aulas, e vai ficar do que vocês ficarem puxando lá no WhatsApp, lá de tempos e tempos. Acho que é mais fácil. Aí vai ter aquela pergunta que já me fizeram. Os trabalhos que eu já enviei por e-mail, preciso enviar novamente? Não, não precisa enviar novamente. Embora eu Agora recomende que não. faça para ficar tudo organizado na pasta lá. Depois, no final do módulo, vocês podem baixar isso, vai baixar todas as aulas numa única pasta, seus trabalhos e tudo mais. Fica melhor para vocês estudar e guardar isso para o futuro. Aqui, sobre o que eu vou estar compartilhando depois lá no Classroom com vocês. Possíveis perguntas que vocês, gestores, farão sobre o ambiente de trabalho, sobre o trabalho desenvolvido. Se na percepção, sempre na percepção do colaborador, aquele trabalho que ele está praticando está indo de encontro com os objetivos da empresa, primeiro, gente, e aí eu entrevisto muita gente para mim, para minha empresa e também para as empresas que eu dou consultoria. Cara, tem gente que não sabe nem quais são os objetivos daquela empresa. Então, É, fica a dica. Quando tu vai para uma entrevista de emprego, né, professor? Pô, tenta pelo menos olhar o site da empresa, saber que valores aquela empresa tem, né? sem dúvida. Qual é o negócio dela, quais os objetivos que ela tem para o futuro. As empresas externalizam isso na maioria das vezes. Aí eu estava falando, você recebe informações que precisa para fazer o seu trabalho, aí entra uma questão muito de liderança, né? Será que o teu líder é eficiente? Porque tu receber informação para fazer o teu trabalho geralmente vem da tua liderança. Se tu tem orgulho de trabalhar naquela empresa, eu já tinha dito. E agora entra a questão mais importante. Deixa eu passar o slide aqui. Ó. Ó, sobre percepção de risco, tá? Gente, perguntas, e aí entra agora perguntas de clima organizacional, mas bem focado no nosso módulo, que é medicina e segurança do trabalho. Olha só, sua empresa, olha só perguntas que o gestor vão fazer para vocês de forma anônima, e vocês depois, como gestores, vão ter que fazer para poder medir como é que está a percepção de risco do seu colaborador. A sua empresa disponibiliza EPI exigido para a tua função? Pô, então, se tu é um pedreiro, por exemplo, te é disponibilizado máscara, é disponibilizado luva, é disponibilizado botina, vestimenta adequada, por exemplo,
cada função. Você trabalha em um laboratório de análise clínicas, é disponibilizado máscara, é disponibilizado luva? Sim, não. Porque geralmente essas perguntas, eu botei perguntas aqui abertas, mas essas perguntas não são abertas, tá, gente? Essas perguntas vêm elas são fechadas, vêm com as opções para você responder ali. Sim, não, muito, pouco, regular, e vocês vão só marcar, tá? Sua empresa disponibiliza troca de EPI conforme desgaste e vida útil? Que é muito comum. Ah, minha empresa É, disponibiliza EPI. Mas, cara, minha luva está furada já faz 2 semanas e ninguém me providencia a troca. Pô, então não adianta disponibilizar EPI se acontece alguma coisa, ela não tem para trocar. Isso acontece muito. Até que chega sim, o colaborador, ele se aí o professor chamou, ele já está exposto ao risco, seja o risco químico, seja o risco da sua função, ele pega e tira aquele EPI porque ele vê que não está funcionando mesmo, porque já tem um desgaste em vida útil. Então a empresa tem que estar fornecendo isso. Tu vai perguntar isso lá na pesquisa. A empresa tem uma política clara para o uso dos equipamentos. Gente, olha só, tu tá numa empresa, tá? Ela te disponibiliza lá os equipamentos e tal para tua segurança. Tá, mas ela tem uma política clara. O que é a política clara? Ela tem um documento que transita entre vocês, que está lá no mural lá do refeitório, sei lá, que vocês recebem do RH no primeiro dia, vocês recebem no e-mail de vocês, sei lá, uma cartilha que diz as políticas daquela empresa com relação aos EPIs e segurança de vocês, do tipo, para nós os funcionários estão em primeiro lugar, a segurança dos colaboradores estão em primeiro lugar, um exemplo. Para isso nós fazemos o quê? Uma vez por ano tem uma reunião para isso. Uma vez por ano a gente faz um evento e traz um palestrante para falar sobre segurança. Enfim, uma política, clara, um documento que dá seriedade àquilo tudo que a empresa está dizendo que faz. que a empresa está preocupada com o trabalhador, não é? É um documento, né? É. Aí uma outra pergunta: a empresa incentiva o uso do EPI? Bom, ela dá o EPI, ela troca o EPI, tá? Mas se depender da empresa, vocês usariam o EPI? Ou vocês usam por vocês? Ou ela só faz aquilo porque a lei exige? Da empresa parte a preocupação, ela incentiva? São perguntas, né? A empresa pune a não utilização do EPI? Bom, digamos a Aline ali, a Aline estava trabalhando numa casa e não usou luva, usou produto químico e queimou a mão. A empresa pune a não utilização do EPI? Ela vai chamar a empresa, vai dar uma advertência, vai chamar o colaborador, vai dar uma advertência por escrito, e aí 3 advertências algumas empresas demitem, né? Então, ela dá essa punição? Sim, não. Ou não, o funcionário usa, mas se acontecer alguma coisa também, o problema é dele. A empresa encara como o problema é do cara, a mão é dele. Bom, será que é assim? Bom, isso tudo é na pesquisa que se faz e se descobre. Porque, de acordo com as respostas, você, aluno que será gestor, você terá subsídio para fazer uma política e poder valorizar os seus colaboradores e mostrar o quão é importante isso. Porque na sua gestão pode cair um colaborador de um andaime no alto de um prédio que foi limpar um vidro porque não estava usando o EPI correto, da forma correta, e aí essa pessoa pode morrer. E aí o que vai acontecer? A empresa vai levar uma ação judicial da família e do Ministério Público, que provavelmente vai levar uma multa pesadíssima e vai fechar. Aí, entre outras coisas que a sociedade vai fazer com essa empresa, como nunca vai prestar Ah, o serviço. Então, assim, você tem noção que a gestão de vocês é importantíssima essa preocupação? Ó, deixa eu mudar aqui o. Aqui. Existe um comitê, e aí entra, gente, já estou dando a dica do que acontece na Braskem, empresa convidada a nós, que vai dar palestra semana que vem, tá? Existe um comitê que investiga qualquer acidente do ambiente de trabalho? Aí, professor, isso é muito de mega empresa, não é a realidade das empresas de serviço que a gente trabalha, a gente vai trabalhar. Gente, aqui tem gente, tá, que trabalha em indústria, grande indústria como GM,
tá? Nessa turma. Tem gente que vai trabalhar numa farmácia, trabalhar numa loja, e vocês não têm a perspectiva, vocês de crescimento, o céu é limite, vocês são jovens, né? Então vocês têm que saber o que existe até para vocês buscarem, né? Só buscamos aquilo que sabemos que existe. Então, ó, numa grande empresa, a gente tem até um comitê que qualquer coisinha que existe de acidente, eles vão investigar para ver se foi negligência tua, e aí tu vai ter uma punição, né? Ou é É, a negligência, CIPA. e aí, ou então chamou, é uma negligência do chefe daquela Sim, sim. não insistiu e não deu orientação adequada, ou é a negligência da empresa, que não teve uma política clara com aquele setor, e aí, a partir dali, eles vão fazer a política clara acontecer. Então, existe um comitê, existe pessoas preocupadas com isso? Sim ou não, né? Tá, gente? Claro. A empresa estimula cursos e capacitações para melhorar o nível de segurança dentro de cada setor? Não pode, né? Marta? Fechou. Tá, Marta? Só falei só para ti, porque daí tava o áudio ali. Empresas estimulam. Gente, então isso faz parte da política que a gente falou anteriormente. Lá na cartilha tem que estar. Uma vez por ano, a empresa traz um palestrante, põe todo mundo numa sala e vamos falar sobre a importância da segurança em cada setor. Segurança de trabalho em cada setor. Bom, então aí a empresa. Não, às vezes hoje está na moda os online, né? As capacitações online. A empresa É. estimula a capacitação online durante o ano. Enfim, são perguntas que tem aonde em pesquisas de clima organizacional. Esse é o objetivo que nós estamos trazendo aqui hoje. Quem é que vai aplicar pesquisas de clima organizacional? Empresas médias e pequenas. Vocês, gestores. Empresas grandes. Geralmente o RH, o DP, que chama de Departamento Pessoal. Empresas grandes. Empresas médias e pequenas, que é a grande realidade do Brasil hoje, vocês aplicarão. Tá? Vocês precisarão aplicar para poder gerir essas empresas. A empresa estimula as reuniões e eventos para que se discuta a segurança no ambiente de trabalho. Então, muito só a ver com os cursos, né? Mas o que é? Tem, por exemplo, e aí fica a dica, gente, para a semana que vem, vocês até estarem pesquisando para quando a engenheira lá da Braskem vir falar para nós. Eles têm, gente, tá? Eu vou adiantar. Eles têm diariamente, olha, gente, todo dia, todos os funcionários de todos os setores da empresa têm o chamado DDS, que é Diálogo Diário de Segurança. Olha só, DDS. Diálogo Diário de Segurança. 5, 10 minutos por dia, eles sentam, todo mundo se encontra nos seus setores para falar sobre segurança de trabalho. Seja o médico da Braskem, seja o operário lá do chão de fábrica, eles sentam no momento para falar sobre segurança do trabalho. Olha que importante isso. Tá? Estou dando só a dica, já estou trazendo o que a empresa poderia estar trazendo. Tá, gente? Só para compartilhar, professor, pode continuar com o teu compartilhamento. Já tirei. Não, mas eu acho extremamente importante, viu, professor, só para dar sobre a questão de risco. Quando a gente falava em aulas antes de começar esse assunto da pandemia sobre EPIs, e a gente inclusive havia um diálogo com as turmas em termos do uso digamos, de tudo que significa o exercício do trabalho em termos da segurança que ele vai ter para ele poder fazer o seu trabalho. Então, hoje, os EPIs são extremamente importantes dentro de como exercer melhor o seu trabalho. Voltando à questão do clima, como vamos medir isso aí? E aí você colocava que as empresas deveriam ter uma cultura, não é, de responsabilidade de colocar para o seu trabalhador, o seu funcionário, o seu colaborador, que ele, para exercer sua função, seja qualquer no qual foi contratado, ele deve ter uma segurança mínima. E essa segurança mínima são os EPI. EPI para poder desenvolver
melhor seu trabalho para poder, digamos, de forma consciente, não é? E responsavelmente saber que faz parte do exercício do seu trabalho, essas, digamos, o uso das ferramentas para poder o exercício dela. Então, extremamente importante isso aí. Então, só para compartilhar com vocês, ainda na mesma página do que estamos olhando aqui agora, né? Você vai ver aqui, ó, na próxima lâmina, que também tem algumas dimensões importantes dentro do bem-estar ou da saúde do trabalhador. E este clima de trabalho, as pesquisas de clima, são extremamente importantes. E o professor Rafael havia levantado algumas questões que eu estava pensando e me lembro de uma experiência de uma aluna, na verdade, aluna, e ela trabalhava na coleção de exames de pessoas que faziam para entrar no trabalho. Então, ela era coletora de exame para, como se chama isto, de exame, digamos, para quem ingressa ao trabalho. E curiosamente, aconteceu com ela uma coisa que não deveria ter acontecido, porque a luva que ela trabalhava quando fazia coleções desse trabalho, ela furou e ela acabou se acidentando de forma fortuita, não foi por querer, e ela se acidentou e aí automaticamente a empresa colocou ela, digamos, em isolamento para ver se ela não foi contaminada pela agulha que havia sido usada na extração de sangue, me parece que era um exame de sangue, e aí a empresa teve que afastar ela e fazer toda uma bateria de exame por segurança, por causa de que ela, de forma, a luva que estava usando estava desgastada, talvez, ou ela estava com uma mal, digamos, de fábrica, não estava, não passou por controle de qualidade e ela acabou furando. E aí, a consequência disso, ela no exercício dela, a própria empresa, que era justamente para os exames laborais de admissão de trabalho, e trabalhava justamente, professor Rafael, com pessoas que eram da Petrobras. Então, era uma pessoa extremamente, era uma empresa que fazia, digamos, exame admissional e demissional, os dois exames que faziam. E aí, esta pessoa que trabalhava na coleta digamos, do exame laboral, ela acabou furando o dedo da luva, porque a luva estragou, e a empresa teve que afastar ela, e ela ficou uns 6 meses sendo monitorada para saber se não teria nenhum contágio com a pessoa, porque me parece, e isto não sei se é verdade, não ela também não comentou profissionalmente, ela se afastou da faculdade por razões de saúde mesmo, por esses cuidados, porque parece que a seringa estaria com algum problema digamos, que passou para ela e ela teve que ficar 6 meses monitorada pela empresa. Então, isto ocorre de forma, imagine você se você não cumpre com o CPI, imagine se não tivesse nenhuma segurança no exercício do seu trabalho. Então, é muito importante isso aí, porque fatores de risco das empresas, hoje, justamente, evitar risco não é só acidentes que acontecem eventualmente. Agora, não evitar risco e não usar os instrumentos para exercício do trabalho é um duplo crime, como chamam, não é? É um duplo problema para a empresa. Então, as empresas hoje exigem digamos, orientações muito sérias em cima disso aí. Tá? E se você não cumpre, meu Deus, aí é um problema de você não se adaptar a esta filosofia do trabalho. E o ser humano tem que se adequar ao que a empresa requer dele em termos de trabalho.
Então, voltando à questão da dimensão psicológica e sociológica, no qual ele se vai adaptar, tudo isto vai influir no exercício do bom trabalho. E o clima, queira ou não, ela vai medir justamente isto vai aparecer em algum momento. Não sei se alguém quer fazer alguma pergunta, eu estaria respondendo algumas questões. Oi, Professor, quem está falando? Aline. É Aline. Oi, Aline. Oi, Aline. Assim, oi, tudo bem? Na questão dos EPIs, Hum. existe assim como que eu posso dizer? Existe um limite de funcionários para empresas ter a obrigação de fornecer os EPIs para os funcionários, ou isso não tem assim essa questão de tantos funcionários, uma empresa tem 100 funcionários, a partir desse número X de pessoas, ela é obrigada, e se tiver menos que isso, ela não seria obrigada a fornecer os EPIs para os funcionários, dependendo da empresa que fosse? Ou... Na verdade, dependendo, digamos, da funcionalidade de cada colaborador ou cada funcionário, não é? E então o CPI, Pode ele, ter por um exemplo, se você colaborador vai só, trabalhar, né? oi, Não tem necessariamente a ver com o número de colaboradores, sim com a função, como tu mesmo falou, professor. Se é isso, Aline, se é uma função que exige EPI, pode ter um colaborador só a empresa, ela vai ter que fornecer EPI para cada pessoa. pode ter que fazer, Imagina, exatamente. a pessoa não pode ser punida porque a empresa tem um colaborador só, né? Ela vai correr risco, Sim. ela vai ter que arcar com o seu custo de adquirir EPI, muitas vezes ela nem sabe qual é o EPI daquela função, a empresa que contratou é que tem que fornecer. Sim, é E que outra, assim, eu conheço, oi, tem supermercados que eles têm, os supermercados não são assim de grande porte, mas eu acredito que um mercado que tenha já 60 funcionários, eu acho um número assim grande assim de colaboradores, né? Então, e claro, as pessoas pensam, não, mas esse mercado não tem grande risco. Sim, tem grandes riscos, dependendo da função que a pessoa exerce dentro daquele supermercado, que ele tem várias compartições. Ele tem uma padaria, ele tem um açougue, né? Ele tem a pessoa que limpa. Então, na verdade, eu acho que todos deveriam sim usar EPIs correspondentes àquela função. E, na verdade, não é isso que eu particularmente vejo quando entro em alguns desses estabelecimentos. Tipo, tem pessoas que estão ali, vão no estoque pegar, abastecer o mercado. Exato, Ele vai Aline. Exato. pegar com Aline, aquele aparelho que corta, esqueci o nome, Aline, gente. vai ser Pode muito falar. oportuno, porque essa engenheira que vai participar semana que vem, ela Uhum, também é do Ministério, ela também presta consultoria para o Ministério do Trabalho. uhum. E ela é chamada para visitar, por exemplo, quando tem ações judiciais de uma empresa, que o funcionário coloca a empresa na justiça. Por exemplo, ela uma vez me comentou desse mesmo exemplo que tu deu, um caixa de supermercado que colocou o supermercado na justiça porque o supermercado exigia que o caixa do supermercado limpasse o ambiente ali, o caixa, toda vez Uhum. que, né, saísse um cliente, enfim, né, sujava ali com o que é perecível ali, com os vegetais, frutas e tal. E aí, só que o supermercado exigia isso da função caixa, mas nunca forneceu luvas para a pessoa o fazer. álcool gel agora, né? Agora, álcool gel, mas só que antes, o que era? Era um produto químico de limpeza, sei lá, Não. uma composição química ali que é dano à pele, né? Porque é um produto químico. E a Sim. pessoa, com o dia inteiro em contato com aquilo ali, só dava um paninho e esse produto nunca deu. O que aconteceu? A empresa, quando foi demitida, a pessoa, quando foi demitida, ela acionou a empresa na justiça, porque aquilo ali, primeiro, que não era a função dela e não era dado o EPI para aquela função, né? Sim. E é claro, né? É só dando um exemplo. Se tem razão ou não, aí tem muita malandragem também no meio, mas não é esse o ponto aqui agora. Sim. É, Não é, é o ponto aqui agora. Mas esse exemplo que tu deu é exatamente para outras tantas funções que existem que as empresas exigem dos colaboradores e não dão os EPIs corretos para fazer isso. Porque muitas vezes são desvios de função, às vezes não é a função principal, então a empresa acaba nem disponibilizando o EPI. A própria engenheira vai poder trazer um pouco dessa experiência,
porque ela muitas vezes é chamada pelo Ministério do Trabalho para ir nas empresas e poder fazer as audiências junto com os colaboradores para analisar o que está ocorrendo, né? Ela já me comentou sobre isso, inclusive. Professor, não, eu só queria só uma coisa, professor, antes de nós entrar pelo finalmente. Aline, mais uma coisa, assim, a empresa, quando ela contrata, ela tem que saber que ela tem riscos que ela tem que superar e o CPI tem que estar dentro da empresa que está. Por exemplo, você falou um supermercado. O supermercado tem várias áreas, não é uma área que envolve as pessoas que têm que trabalhar com luva, têm que trabalhar com equipamento adequado para essa função, entendeu? O que acontece quando a norma não é cumprida por uma empresa? Punição. Se há um fiscal, se um fiscal chega lá nisso aí, pode até fechar o empreendimento. Tá? Pode levar punição e pode fechar. Porque aí vão haver outras coisas que estão não sendo cumpridas. Agora, tem um outro detalhe que o professor levanta agora, que também é importante, que muitos trabalhadores precisam usar o CPI e não usam porque fica muito justo, porque aperta, porque não sei o quê, porque não gosta de luva, porque não gosta disso. O risco é tão grande, assim como a empresa pode ser punida, o trabalhador também no cumprimento do EPI. Ou seja, são os dois lados que tem que ser muito bem avaliado em termos de empreendimento. E aí, obviamente, se nós vamos chegar no clima de novo da empresa, estes vão aparecer com maior dimensão. Professor, agora... eu vou compartilhar uma tela. Professor, não sei se hoje o senhor vai explicar uma atividade, o senhor vai organizando aí enquanto eu compartilho. Não, eu vou passar mais adiante e vou deixar postar porque eu não consegui terminar toda a atividade que eu queria. Beleza. Eu vou compartilhar a tela aqui. Peraí, cadê? Continuar. Algumas fotos que foi ali, acho que foi a Aline que mandou, senão eu estou fazendo confusão, tá? Se não for. Aqui me mandaram pelo WhatsApp, vou contribuir aqui com vocês com o que o colega enviou. Ó. Algumas funções sendo praticadas. Não sei se vocês estão conseguindo. Cortado o homem, ficou dividido em dois. Assistindo. Olha, gente, vocês acham isso aqui não existe mais no mundo de hoje? Claro que existe. Acontece, gente. Acontece. Se o dono da empresa ele chega e vê isso, cara, ele demite todo mundo. Ou se ele é conivente com isso, ele vai a qualquer tipo de vai o Ministério Público, o Ministério do Trabalho vai estar denunciando isso, uma denúncia anônima, né? Tem que ser feita porque isso aí uma hora vai dar problema. Olha essa galera aqui se divertindo. É o trio elétrico, não é? Olha, você já ouviu falar que eletricidade e água não dá muito certo, né? Imagina é condutor direto. Com todo respeito aí, tá? Olha só o que vai acontecer com esses três que estão dentro da piscina. Isso aqui eu já vi. Isso eu já vi algumas vezes. Isso eu já vi algumas vezes. Inclusive eu parei e falei, cara, tu não tem o EPI? Ele disse, eu tenho, mas tá lá no carro. O cara me falou assim, eu já vi isso algumas vezes, tá? Olha para limpar aqui, ó. Olha isso aqui. Olha para limpar. Isso aqui para acontecer um desastre é muito fácil, né? Isso aqui, olha, gente, uma coisa. Olha essa escada para dar merda, a mesma coisa. Olha essa empilhadeira aqui, ó. O cara com o pé na água mexendo na eletricidade, ó. Você estava na imagem lá. Olha aqui o risco do gás. O cara tá a placa é bem grande, danger, perigoso, risco de gás inflamável ali, ó. Aí não dá nada, não é? O cara fumando cigarrinho ali no meio do gás inflamável. Para explodir ele, todo mundo, barbada, né? Mas isso não dá nada, né?
Cara, aqui, ó, se um comitê de segurança do trabalho passa aqui na frente, é demitido o cara, é demitido a equipe em volta aqui, é demitido o gestor próximo, é demitido o Sim. gestor em cima desse gestor, que nem sabia que existia esse cara, ele é demitido também. Só para vocês terem noção do que é. Semana que vem vocês perguntam para a convidada. Aqui, ó. Olha essa foto aqui ampliada, para vocês terem noção. Meu Deus. Olha essa foto ampliada, para vocês terem noção. É o Homem-Aranha? Olha o que está segurando os caras ali, ó. Olha o que está segurando o guindaste ali, ó. É. Tá? Por fim, aqui também o cara cortando a árvore e a escada ali, ó. E aqui o ar-condicionado. Assim, ó, cara, eu vou ali, preciso de um apoio. Vamos vocês dois e pisa contra a escada aqui para eu terminar ali. Olha ali, ó. É rapidinho, né? Só para São coisas inacreditáveis, né? São coisas. É. Gente, isso Não, é demissão, tá? Vou dizer, isso aqui vocês estão vendo muitos autônomos correndo risco por conta própria. Ah, mas isso aí é um autônomo por conta própria. Gente, seguinte, quantos de vocês aí tem ar-condicionado em casa? Acredito aí, alguns, outros não, enfim. Que vai o pessoal, vocês têm um split, que muitas vezes está no segundo andar da casa, do prédio, teve que alguém instalar, certo, gente? O autônomo vai lá instalar. Não é um autônomo, cara, vocês ligaram na internet, uma indicação, vai lá instalar. E ele não vai usar o EPI porque ele não tem a empresa dele mesmo, ele é um MEI, digamos assim. Ele é um microempreendedor, ele não tem que dizer para ninguém, ele vai lá e faz isso. Cara, se ele cai dentro da casa de vocês ou prestando serviço para vocês, quem vai responder judicialmente é vocês. Ah, mas o cara é autônomo, não tem nada a ver com isso, eu só chamei ele, não tenho culpa que o cara não usou o equipamento. Ele está dentro da casa de vocês, gente. Cara, é vocês que vão responder por isso. Então, vocês têm que exigir toda e qualquer segurança de todo prestador de serviço que forem fazer na casa de vocês, porque quem vai pagar o pato depois que acontecer alguma coisa são vocês. Seja pessoal de limpeza, seja pessoal de mão de obra de instalação de serviço, de ar-condicionado, manutenção de rede elétrica, mesma coisa. Professor? Sim, não, aquelas fotos são muito ilustrativas. Imaginem vocês, né? Imaginem vocês fazer uma pesquisa em um ambiente dessa natureza em que as pessoas estão de risco. Por isso que hoje, com esse assunto tem áreas de serviço que, inclusive, mostramos um vídeo anteriores para vocês sobre, inclusive do CPI, se devem lembrar, sobre o bom uso do equipamento para poder exercer o trabalho. Então, quando a gente faz uma pesquisa de satisfação dentro do clima de trabalho dentro da empresa, muitas vezes aparecem estes problemas com mais evidência, entendeu? Então, é extremamente importante dentro de nossa função como trabalhador, que a gente sabe que nós devemos avançar muito nesse assunto da cultura do trabalho. Na semana que vem, quando a gente tiver contato com a engenheira, obviamente que seria interessante vocês, inclusive eu vou fazer um trabalho em cima, uma atividade dentro destas necessidades mais urgentes para construir uma pesquisa de satisfação de clima de trabalho para poder vocês perguntarem também na próxima aula. Vou deixar o material, já havia preparado também de uma pesquisa que foi feita em uma empresa, mas como já nós vimos tocando esse assunto que é cada vez mais importante, e com todas estas necessidades que começaram a aparecer agora, obviamente que essa inter-relação que vamos ter, essa interação, para ser mais claro, com a engenheira, com o próprio professor Rafael e eu e vocês, vai ser muito rica em termos de conteúdo e também de interação, de conversa,
de ver como é importante tudo isto. Por isso que aqui nós temos que preparar-nos. E, em cima disso, eu vou preparar uma atividade para vocês fazerem na próxima aula também. Então, dando feedback para todos, tem gostado do trabalho, e você tem que cada vez mais buscar. O importante dos trabalhos é sempre ir além do que foi pedido. Eu gosto muito da criatividade, gosto muito de coisas, e muitos estão aí muito entusiasmados respondendo os trabalhos. Eu estou gostando disso aí, professor Rafael, me estou sentindo muito bem, digamos, prestigiado por tamanha, por a colaboração de todos, viu, professor Rafael? Os alunos estão trabalhando muito, entregam em tempo, alguns demoram um pouquinho mais por razões técnicas, às vezes, né? Mas estou gostando mesmo, estou gostando e parabéns a todos, não é? Mas, como eu disse para vocês, cada atividade, cada reunião nossa sempre tem um trabalho. E hoje eu vou postar o trabalho de hoje, com tudo que a gente discutiu, e vou postar mais um trabalho, e espero que tenham gostado do cinema em casa e de todas as coisas visuais, para justamente compartilhar este momento de encontro do sábado. Por enquanto é assim, mas daqui a pouco logo já estaremos juntos e aí conversaremos com mais propriedade durante o encerramento, porque nós queremos, na última aula, que daqui a 2 semanas, se tudo dá certo, não é? Dependendo como está a realidade, não é, professor Rafael? Dependendo do governador, se é liberado, nós voltaremos dia 5 e aí a gente, nessa semana do dia 5, não sei quando, aí a gente vai fazer a avaliação dos trabalhos finais desse módulo, entendeu? Então tá, Sei, professor, muito agora. obrigado pela participação. Alguém tiver alguma pergunta, tá, gente? Nós vamos estar disponibilizando tanto esses meus slides que eu fiz aqui, com algumas perguntas de clima organizacional, que vocês viram aí que eu apresentei, a atividade que o professor também vai estar terminando, tudo via Classroom. Uma dúvida, gente, tem mais gente aqui do que gente lá no Classroom. Ou seja, tem gente aqui que não entrou lá ainda. Então, por favor, entrem, vocês não receberam mensagem, ou quem não tem a senha de acesso do módulo, entre em contato comigo aqui, que eu disponibilizo aí para vocês poderem, com um tutorialzinho, como é que se entra lá no Google Classroom. A partir de agora, o link da aula vai ser lá, o link do convite para as aulas online vão ser lá, vai ser tudo lá, porque a gente consegue manter de forma organizada todas as nossas relações, tá, gente? Um bom fim de semana aí para vocês, se comportem, bons estudos, e o mercado de trabalho vai voltar, e quando voltar aquecido, vocês estarão preparados para galgar postos maiores aí. Com certeza, não tenho dúvida disso pelo que a gente está vendo, tá? Grande abraço. Para todos um grande abraço e esperamos assim a atividade que colocarei hoje no Classroom, né? Para vocês fazerem e, claro, vocês vão apostar ali mesmo dentro da exigência, certo? E aqueles trabalhos que ainda estão atrasados, já coloca no Classroom dizendo, oh, eu trabalho 2, 3 e assim por diante, certo? Muito obrigado e um bom sábado para vocês e um excelente domingo com você e sua família, tá bom? Um abração. Tá bom?